thank you very much for the three panelists. These presentations can be really, really helpful for all of us. Now we're going to start with our round of presentations. The first questions will be for Eric. I'm gonna give him 3 questions, so he will be able to elaborate those around that, and then we're gonna go with the other panelists. So from Tiffany Higgins, we have, hi Eric, so interesting, thank you. You spoke most about delivering electricity to communities. What might you say to mining industries that wonder if these 2 methods you outlined would also deliver electricity to them? What is your scenario for the electricity generation? Thank you very much. The second question is from Christine Cunha. E ela fala assim, Eric, resido em Marabá, Pará, margens do Rio Tocantins. Em seu mapa, mostra uma hidroelétrica planejada para estas localidades. Em seu estudo, pode apontar qual a viabilidade dessa hidroelétrica? Por aqui acreditamos que ela não é viável, por um conjunto de fatores, mas principalmente que construindo uma usina de Marabá, seria necessário construir outras em cima dela, além de impactar largamente uma região que já foi impactada em larga escala pela usina de Tucuruí e outros grandes projetos na região. And the third question is from Eric. He says, Eric, what type of installation have you considered for Que tipo de instalação você considerou, Eric, para quando trouxe as habilidades como uma alternativa para a produção de uma base pequena, como uma alternativa mais atrativa de instalação? Que alternativas tem para manter? Poderia ser mais viável quando se apresenta num canal uma vacina mais pequena, que fique mais perto da comunidade, e poderia ser tomar como uma diversificação das barragens. Muito obrigado pela pergunta. Eu começarei com a primeira pergunta. Convencer as companhias mineiras para que tomem outras clientes em termos de energia. Bom, convencer aqueles que têm aquelas grandes necessidades de aprendizagem, aqueles onde há residências permanentes, poderia ser uma coisa, mas uma instalação mineira poderia estar um curto prazo para criar uma conexão. É uma célula muito difícil. Há uma razão porque eles tomam o gerador diesel que poderia encaixar num caminhão porque o custo é muito baixo. E por isso que o diesel é oferecido para eles. Então, convencer uma companhia mineira ou outras indústrias para mudar sua matriz energética com uma geração independente para seu próprio uso é uma pergunta muito difícil. A solução, sem dúvida, é escalável. Poderia funcionar, mas novamente é uma pergunta de convencer eles de que há benefícios ambientais, os benefícios sociais que poderiam utilizar aqueles rios, que supere o custo inicial de colocar aqueles fontes alternativas de energia. Então, isto é com certeza uma perspectiva para um aspecto social de trabalhar com aquelas pessoas, de tomar valores, não somente dinheiro ou praticidade, mas um pensamento mais global. Mas eu acho que é possível e foi discutido hoje a formas de sensibilizar as pessoas para
que eles possam investir seus recursos para mudar aquelas energias renováveis. Passando à seguinte pergunta. Plantas do Marabá. Vai ressaltar, não sei que a gente fala sobre a viabilidade. A informação que eu tenho que o reservório tem uma dimensão que é bastante grande, inclusive muito desafiante. Não é minha área de experiência. A gente precisa analisar o que a barragem se refere a essa específica região. Muitas vezes os números não se referem ao mesmo. E utilizando alternativas como o solar, poderiam utilizar-se como uma alternativa que elas, com certeza, algumas locações poderiam exceder o poder sem destruição ambiental. A gente não precisa inundar a área, não há necessidade de um reservório. A gente poderia colocar reservórios solares. Há melhores formas de que a gente possa construir um reservório maior, especialmente na área sensível, onde fique áreas de influência para o seguinte. E com isso, a configuração das turbinas. Para responder isso, eu preciso voltar para a base que é parte do artigo que a gente tem trabalhado. É um artigo que fala da tecnologia imediata, mas esta é uma tecnologia sustentável. De um lado, a gente fala das turbinas nos rios pequenos e uma barragem ao final do rio. Então, isso vai fornecer um fluxo contínuo com a vantagem de utilizar ductos ou outras turbinas nos rios ao redor disso, que vai criar um ratio de áreas onde há turbinas e onde o rio vai se canalizar. Então, bloqueio de é um bloqueio total como a usina, como a barragem. Muitas vezes há aspectos que não afetam a velocidade ou fluxo e a gente poderia calcular o tamanho das turbinas, não precisam ser sempre pequeninas ou geradores independentes. Quando a gente coloca em linha, elas permitem o passo do fluxo ao redor daquelas turbinas que passem não somente a correntes, mas incrementa o poder das turbinas ao redor delas, que a gente poderia construir maior potencial energético mudando o desenho dos ductos ou encontrar a faixa de bloqueio ideal para aquela área. Então, a ideia é a gente poderia mostrar aquele achado ou, em alguma ocasião, colocar algo que possa incrementar ou incluso sobrepassar a energia que se poderia gerar pela barragem.
muitas alternativas, poderiam se trabalhar com essas tecnologias com unidades muito pequenas que se poderiam colocar na água para carregar, não é para carregar somente o telefone celular, mas poderia se tornar numa tecnologia de ampla escala. Eu acho que as perguntas poderiam se responder. Muito obrigado pela resposta. Você explicou muito bem as perguntas, mas se outra pessoa gostaria de ingressar na conversa, poderiam contactar o Dr. Eric para ingressar em detalhe. Não, A primeira pergunta fala assim: quais as implicações da diversificação para as mudanças climáticas no Pantanal? E a segunda pergunta é: quais os principais obstáculos e gargalhos para a diversificação e descentralização da produção de energia elétrica? Vamos com você, doutora. Obrigada, obrigada. Bom, o estudo que a gente fez, ele não foi tão amplo como a gente gostaria, então a gente não entrou no detalhamento da geração de emissões por fonte. Mas, no geral, é um estudo que reduz as emissões. Da onde que reduz? Da criação da pecuária, por exemplo, você tem uma concentração ali transformada em biogás e você não emite mais gás de efeito estufa. Ao não fazer novas hidrelétricas, supostamente você não haverá mais supressão de mata, e é a mata, né, a vegetação nativa, que captura o carbono, então a gente tem uma captura natural de carbono. A da parte também de, um dos nossos pressupostos quando falou de cana-de-açúcar, era não ter supressão de vegetação, a não ser já para recuperação, e aí não é supressão, é para recuperar áreas degradadas, por exemplo. Então, poderia ter um aumento gradual, bastante considerável, desde que não houvesse nenhum tipo de desmatamento na região. Então, a gente garante também a captura de carbono. Eu não sou uma especialista em biomassa, mas a indústria da cana-de-açúcar, ela está trabalhando fortemente para ser considerada uma indústria carbono neutro, então também no ciclo de vida, vamos pensar assim, da fonte, ela seria carbono neutro. Na parte de lixões, ao a gente separar corretamente os resíduos e dar uma destinação para o gás desses lixões ou aterros sanitários, a gente também está evitando emissões de gás de efeito estufa. Então, no geral, a gente teria uma redução de gás de efeito estufa regionalmente. Claro que a gente sabe que os gases de efeito estufa não são algo só que impactam localmente, eles impactam, o que se gera aqui impacta globalmente, mas a gente imagina que as pessoas local vão sentir essa diferença também, como é o caso agora com as queimadas, quem mais sofre é quem está localmente, né? Então, essa é uma questão especificamente relacionado às emissões. Agora, como que a gente sensibiliza? Tem várias questões. Eu acho que a pandemia está sendo um grande sensibilizador de novas políticas rumo a uma economia verde e inclusiva. Não basta ser verde, a gente tem que garantir vida de qualidade para as pessoas também. Então, essa semana a gente fez um debate com o presidente da empresa de pesquisa energética, onde ele apresentou o que está sendo pensado para o Brasil no Plano Nacional de Energia 2050. E ele falou muito claramente, a gente está num cone de incertezas, a pandemia nos impôs isso, então eu não posso dizer para você que nós estamos prevendo X hidrelétricas ou X eólicas, a gente vai ter que caminhar agora conforme a situação exige, mas o setor energético, o elétrico principalmente, ele é movido do ponto de vista econômico por planejamentos, então assim, é preciso uma orientação política de essa mudança de rota. Vou dar um exemplo. No ano de 2002, o Brasil criou o PROINFA, que era o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas. Foi um momento que o Estado brasileiro garantiu a compra da energia eólica, naquele momento foi o grande boom da eólica a partir dali, por um preço mais caro que a energia até o momento. E isso foi evoluindo a tal ponto, o mercado foi evoluindo a tal ponto, que nos últimos leilões de energia eólica é uma das fontes mais barata que PCH, mais barata que hidrelétrica, e agora só não é mais barata que a solar, porque a solar, de fato, no último leilão,
acabou apresentando o menor valor por megawatt. Então, assim, precisa de uma política de incentivo. Para a gente ter uma política de todas as grandes capitais gerarem energia dos seus aterros, é preciso uma política de incentivo, para mostrar para os investidores que há uma segurança jurídica naquilo também, né? A gente não pode ser ingênuo de achar que vai todo mundo agora falar em economia verde porque é lindo e ficou todo mundo abalado sentimentalmente com a pandemia. Tem negócios aí por trás. Então, que esses negócios sejam inclusivos, que esses negócios sejam sustentáveis, né? Então, eu acho que um momento agora, até o dia 13 de outubro, está em consulta pública o Plano Nacional de Energia do Brasil, disponível no site do Ministério de Minas e Energia. É um caminho para a gente sugerir mudanças de rumo, né? E logo em seguida vai estar o Plano Decenal de Energia, que daí é um horizonte de 10 anos, ali sim aparecem possíveis obras. De novo, a gente também tem que conseguir que as consultas públicas, elas sejam levadas a sério, que elas sejam de verdade, que elas não sejam para fazer de conta. Então, quem vai ser impactado por possível obra é nesse momento aqui do planejamento que tem que se manifestar. É muito difícil conter uma obra quando ela já está no processo de licenciamento, né? Então, a gente tem que discutir quão necessária ela é para o país ou para a região naquele momento. Então, eu acho que o Estado brasileiro criou essas oportunidades de participação, mas nem todo mundo tem essa consciência de que pode e deve participar. Então, quando a gente apresenta um estudo como esse do Pantanal, bastante simples, né? A gente está dizendo o seguinte: não precisa ser do jeito que sempre foi, não é mais caro do que vem sendo, e tem vários outros ganhos associados. Vamos tentar? Como é que a gente tenta? Vai ser agora no Plano Nacional de Energia? Vai ser sensibilizando governadores, prefeitos regionalmente, dizendo, olha, a gente quer continuar com o nosso carro-chefe grande aqui, que é a pesca e turismo. A gente não quer estragar isso é um patrimônio nosso ao longo de tanto tempo. Então, o que a gente precisa para não ter esse barramento? Ou dessas 125 previstas, quantas seriam possíveis sem afetar desse jeito o bioma, a vida de quem já mora lá? Então, são discussões que precisam ser cada vez mais inclusivas, né? Consultas públicas de verdade. Esse momento de pandemia está sendo um momento muito cruel para consultas públicas, elas estão aí, mas a gente não consegue ouvir quem está na ponta. Antes aqui da gente entrar, minha internet que mora na cidade caiu, imagina quem está, né, numa área rural. Então, como é que você de verdade assegura a participação conforme está preconizado, né, na Constituição? E eu gostei muito do que o professor Célio falou, né, de que estados e municípios, eles não só podem, eles devem colaborar com a geração de energia. Eu acho que a legislação da geração distribuída desde 2012 e melhorada em 2015, ela abriu um leque para que muitas prefeituras e governos estaduais começassem a olhar com outros olhos, assim, eu também posso gerar energia, mas eles têm uma limitação de potência. Eles podem, no máximo, até 5 megawatts. Então, assim, é difícil também, o Estado brasileiro também é um pouco lerdo nessas mudanças, né? Mas eu acho que é um bom caminho esse da mudança na Constituição de responsabilidades, a gente assegurar de verdade a participação das pessoas em todos os fóruns que dizem respeito, porque vai ser uma usina daqui a 10 anos, não importa. Vai estar na sua região, vai mudar a sua vida, você tem que acompanhar. E mesmo esse estudo que a gente fez, a gente tinha preocupação, será que cana-de-açúcar vai ser bem visto? Será que não é mais danoso do que a PCH? A gente se questionou bastante sobre isso. Por isso, como um pressuposto nosso nada de desmatamento, só assim ela pode vir a ser o que a gente sugeriu ali, né, de substituir integralmente o que viria de hidrelétricas. Eu acho que basicamente é isso. Se ficou alguma coisa, depois eu posso responder individualmente. Obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Muito boas as colocações que você fez. Agora vamos a passar para o Dr. Célio. Ele tem uma pergunta para ele, do Guilhermo Lovo. Fala assim: olá, agradeço pelas apresentações, muito ricas e necessárias a discussão. Professor Célio, como o senhor observa as perspectivas da produção de energia elétrica por meio do etanol extraído da mandioca?
O que ainda falta para que essas tecnologias saiam dos laboratórios das universidades para ser aplicado em maior escala nas comunidades remotas? Antes de responder o etanol da mandioca, né, que você fez essa referência, né, eu queria primeiro me dirigir à Alessandra. A Alessandra me fez uma pergunta. Gostaria de ouvir do Célio mais sobre as mudanças climáticas e a inviabilidade das hidrelétricas na Amazônia. E também a questão que foi formulada pela Carolina, como sensibilizar a sociedade e governo para investir nessas alternativas. Tá bem. Então, em relação, inicialmente, à questão da sensibilização para essas alternativas, eu vou pegar um gancho da questão que a Alessandra ela levantou em relação à possibilidade de se buscar, né, através de consultas públicas, né, de alguma forma. Alessandra, essas consultas públicas sempre foram, como a gente fala, para inglês ver, infelizmente. Você tem uma ideia? Em 2015, eu, junto com meu grupo de alunos, nós fizemos a seguinte comparação. Comparamos o plano decenal, né, que estava sendo proposto para consulta pública, com o plano decenal que foi finalmente assinado em janeiro de 2016. E não teve absolutamente nenhuma mudança. Tudo. E a gente não tem nem ideia das contribuições que foram. O único órgão no Brasil que possibilita, de uma forma verdadeira, consultas é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ali, sim, a gente tem a possibilidade de contribuir, de formular questões, mas nunca foi possível, apesar do Plano Nacional de Energia, como este também, que vai ser depois formalizado, vão colocar, né, em letras garrafais, que ele é resultado de uma ampla consulta com todos os setores envolvidos na produção, transporte e consumo de energia. É muito bonito. É muito bonito. Mas o que eu estou dizendo é não podemos perder tempo com essa forma que não é real de acesso ao processo decisório. A gente precisa rever isso e possibilitar que haja realmente uma consulta, como você chamou a atenção, uma consulta efetiva à população em relação ao que é fundamental, que é a questão energética para as nossas vidas e para o nosso futuro. Então, essa questão, me desculpe, Marlene, mas eu tive de me estender um pouco, né, em relação a isso. Em relação à questão das mudanças climáticas, o efeito na produção de energia elétrica, o que está acontecendo? E há uma dificuldade muito grande, inclusive na academia, de aceitar que há evidências, registros de alteração significativa de regimes hidrológicos, em que algumas bacias hidrográficas estão recebendo mais água através do degelo, por exemplo, da vertente oriental dos Andes, no Equador e no Peru, e que alimentam rios como o Rio Madeira, e, ao mesmo tempo, redução significativa da disponibilidade hídrica. O que aconteceu no Xingu este ano é uma evidência de que o regime hidrológico previsto não está acontecendo. Eu não vou, se alguém quiser ter uma ideia da gravidade que foi o que aconteceu em
em Belo Monte em setembro, outubro do ano passado, né, eu posso descrever. Enfim, em relação ao etanol da mandioca, você sabe que, Guilherme, a primeira ideia que nós tivemos com a questão que foi o impacto, né, do aumento do preço do petróleo, né, em 1973, a primeira ideia foi fazer, né, promover o aproveitamento da mandioca como alternativa à produção de etanol. Essa foi a primeira intenção e ela tinha sido desenvolvida, já estava sendo desenvolvida em vários laboratórios envolvidos a esse respeito. Mas o que aconteceu foi uma coisa muito simples. A gente diz que o etanol da cana-de-açúcar resolveu o problema crítico, que era o aumento do petróleo no primeiro choque, em 1973. Ele não resolveu problema nenhum do petróleo. Resolveu o problema dos usineiros. Por quê? Porque o preço do açúcar, em 1970 e 1971, estava numa crescente. E aí, várias usinas fizeram substanciais investimentos para aumentar a produção da cana-de-açúcar para satisfazer a demanda internacional com os preços crescentes. E o que aconteceu de 72 para 73? Coincidentemente, no mesmo período, cai de uma forma violenta o preço internacional do açúcar. E eles ficaram com um potencial de produção que o etanol da cana-de-açúcar passou a ser a solução para salvar esses investimentos desse setor da economia. E vocês sabem o quanto custou para a economia nacional assegurar a viabilidade do etanol nesse primeiro momento. Né? Então, não é uma alternativa nova, a gente encontra presentemente alguns estudos que mostram a viabilidade, a capacidade que a produção de mandioca, não apenas para a produção do etanol a um preço, inclusive, menor que o da cana-de-açúcar, mas também pela diversidade que a mandioca tem, primeiro, para alimentar a agricultura familiar, alimentar também animais, servir de matéria-prima para outros produtos alimentares. Então, há uma possibilidade enorme que, é claro, precisa ser viabilizada através de políticas públicas e do consenso em relação à necessidade de se diversificar a produção de etanol no Brasil. Muito obrigada, professor Célio. Está sendo riquíssima essa sessão agora de perguntas e respostas. Eu vou agradecer a todos pela participação de hoje, agradecer principalmente também os palestrantes que a gente teve hoje, Eric, Alessandra e Célio, muito obrigada, foi riquíssimo. Bom, convido também, claro, aos participantes que quiserem prosseguir com as perguntas, que podem escrever por e-mail, podem contactar diretamente o Eric, a Alessandra e o professor Célio para mais detalhes. Vai estar tudo compartilhado na nossa página e a gente vai estar enviando para a nossa lista. Se você não faz parte da lista de e-mail, também pode solicitar a inscrição na lista, escrevendo um e-mail para a gente. Muito obrigada.